A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Maicon Cruz, fundador da Assembleia de Deus, Ministério Batalhando por Vidas. Eu e minha esposa, pastora Ivonete Cruz, estamos aqui para prestigiar mais uma data comemorativa. Estamos aqui para falar um pouco também da palavra, porque a palavra ela é rica para exortar, para ensinar e para instruir. Pregamos, anunciamos a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, que está próximo. Pregamos também pós o arrebatamento. Eu sou pré-tribulacionista. Não creio que a igreja passará pela grande tribulação. Estamos aqui também para resolver algumas coisas que têm causado aí no meio do povo de Deus dúvidas no meio do povo de Deus. Pregamos também juízo final, batalha do Armagedon. Vamos pregar a verdade. Muitos estão deixando de pregar a verdade, mas vamos pregar a verdade. Meus irmãos, estamos aqui para falar para vocês que hoje se comemora 70 anos de fundação do Estado de Israel. 70 anos de fundação do Estado de Israel. Há uma certa confusão com a data de fundação, mas a data correta é 29 de novembro. 29 de novembro de 1947. Essa é a data verdadeira. 29 de novembro de 1947. Sabemos que o Estado de Israel foi fundado por uma organização da ONU, da Resolução 181, e essa foi a data que o Estado de Israel foi fundado. 29 de novembro de 1947. E com um voto de um brasileiro por nome Oswaldo Aranha, o Estado de Israel foi fundado no dia 29 de novembro de 1947. Meus irmãos, muitos estão aí pensando que a data exata é 14 de maio de 1948, mas não é. A data correta é 29 de novembro de 1947. E hoje se comemora 70 anos de fundação do Estado de Israel. A Bíblia diz em 1 dos Reis, capítulo 1, versículos 3 e 4, levaram até a presença do rei Davi uma jovem por nome Abisaguer. E essa jovem foi levada ao rei Davi antes dos 70 anos. Antes
do rei completar 70 anos. 70 anos é a idade do ápice que poderia viver um rei naquela época. É o ápice da idade de um rei que poderia viver naquela época. 70 anos. E essa jovem foi levada a Davi antes dos 70 anos. Tipologicamente, aprendemos que a igreja será levada até a presença de Deus antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Somos a geração da figueira, conforme está aqui, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo de número 29, por diante. A jovem Abisaquer foi levada à presença de Davi, do rei Davi, antes dos 70 anos. Creio eu que a igreja será levada, será arrebatada, o raptare acontecerá antes da grande tribulação. Eu não sou pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista. Eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio que nós vamos participar, nem um pedacinho, nem um pouquinho, nem um muitinho na grande tribulação. É bem verdade que o anticristo já está em nosso meio. O anticristo, ele já tem os seus planos e projetos de governo sobre o mundo. Mas ele não pode se manifestar porque o Espírito Santo, que está há mais de 2000 anos com a igreja, ele não vai deixar. O Espírito Santo, numa esfera espiritual, ele impede a manifestação do anticristo. Mas, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 2, que as semanas que são de anos, conforme está em Jeremias, é 70 semanas de anos, do qual o Senhor falou com o próprio profeta Jeremias. Vamos lá? Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Está evidenciado e está comprovado na Bíblia Sagrada que 70 anos que se completa hoje, dia 29 de novembro de 2017, é comprovado que estes 70 anos é o tempo que a graça está se findando. Sabemos nós que o número que representa a graça é o número 5. Quando Jesus foi crucificado, ele teve 2 furos nos seus pés.
2 furos, 2 buracos em cada uma de suas mãos. 2 furos nos pés, 2 buracos nos pés em cada um dos seus pés. 4. E teve o seu lado transpassado com uma lança. Então são 5 buracos, 5 furos. Esses 5 furos representam a graça. O número 5 representa a graça. Meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, podemos entender que o tempo da graça está acabando. Israel completa 70 anos hoje. 70 anos de fundação do Estado de Israel. A data exata, como muitos dizem aí, é 14 de maio de 1948. A data de fundação, que no caso completaria 70 anos agora, ano que vem, 2018, no dia 14 de maio. Mas a data correta, a data exata é 29 de novembro de 1947, que no caso completa 70 anos hoje, dia 29 de novembro de 2017. 2017, meus irmãos, é o ano profético. É o ano que mais se cumpre as profecias. Todos conhecem o judeu Ben Samuel. Já ouviu falar desse grande homem de Deus? E certas coisas, ou a maioria das profecias que ele falou concernente a Israel, todas têm se cumprido. Todas elas têm se cumprido. E aqui, no capítulo 21 de São Lucas, versículo 29, está escrito: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, o sabeis por vós mesmo, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Meus irmãos, a palavra geração no grego é geneia. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. É só você ler o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, e no versículo de número 9, que a Bíblia é bem clara em dizer. A Bíblia é bem clara em dizer: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. E o versículo 6 é o que me chama a atenção. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.